Agora, pela Web Rádio Fluminense, a opinião e as informações do nosso tricolor. No ar, Tricolores no Volante. Bom dia, muito bom dia, melhor e mais bonita torcida do mundo. Está começando mais um Tricolores no Volante e eu, Gustavo Assis, vou trazer para vocês as principais notícias do Fluminense, né? Hoje, 19 de março de 2021, sexta-feira. Então vamos lá, né? Sextou, rapaziada. Só que, olha, estamos no meio de uma pandemia, então é sextou com responsabilidade, hein? Vamos evitar aglomerações. É isso aí. A primeira notícia fresquinha do Tricolor é a renovação do Pedro Rocha, volante do Sub-17, né, da geração dos sonhos do Sub-17 do Tricolor. Então, o garoto renovou até 2024 e ele deu uma declaração dizendo que ele é um garoto de Xerém com orgulho. Então, mais um daquela geração que teve seu vínculo renovado com o Fluminense. A segunda notícia que vem das Laranjeiras, dessa vez não vem nem de Laranjeiras, né? Vem de Goiânia, né? O Goiás, parece que o Goiás recebeu uma lista de possíveis jogadores que vão para uma troca com o Davi Duarte, né? O zagueiro do Goiás. E um desses nomes que mais interessa ao Goiás parece que é do Igor Julião, na lateral direito, Igor Julião. Só que o Goiás informa que não recebeu nenhuma proposta oficial pelo zagueiro ainda, mas já teria recebido essa lista com possíveis nomes para uma troca com o Davi Duarte. E aí, torcedor? Um bom zagueiro, Davi Duarte? Vamos aguardar, né? E a terceira e última informação, e não menos importante, eu até considero que seria a mais importante, né? Tá praticamente selado, né, o destino do Marcos Paulo no Fluminense, já que não teve nenhum acordo com o Atlético de Madrid, né, o clube no qual o contratou praticamente de graça o Marcos Paulo, né, que o Fluminense queria uma compensação financeira para que o jogador pudesse atuar e tal. Então, como não teve nenhum acordo, então o Marcos Paulo vai ser encostado ao time Sub-23, vai ficar somente treinando, foi afastado do grupo principal, até o vínculo terminar com o Fluminense, né, que seria meio desse ano. Aí ele iria para o Atlético de Madrid. Então, o Marcos Paulo não joga mais pelo Fluminense, né? A última partida dele foi ainda no Campeonato Brasileiro, no Carioca ele ainda não jogou, e não vai ser dessa vez que ele vai voltar a jogar, que seria amanhã contra o Bangu. É isso aí, rapaziada. Ó, não esquece, na Play Store para quem tem Android ou no Apple Store para quem tem iPhone, já está lá disponível o nosso aplicativo, né? O aplicativo Web Rádio Fluminense. Vai lá e baixa e usufrua, né, desse maravilhoso aplicativo da rádio que só toca o Fluminense. Agora eu vou passando para o volante do Felipe Barros, que ele vai comentar essas notícias do Tricolor. É isso aí, tamo junto, garoto. Fala, Guga, fala, torcida Tricolor. Muito bom dia, meu nome é Felipe Barros e eu vou comentar as notícias mais fresquinhas do nosso Flusão no dia de hoje, nessa bela sexta-feira ensolarada, né? Vamos sextar aí com responsabilidade, né, galera? Evitando aglomerações, e é isso, dentro de casa. Bom, vou falar um pouquinho sobre o Pedro Rocha. Pera aí, Pedro Rocha, aquele atacante, ponta rápido, o Fluminense é interessado nele? Não, não é isso. Fala do Pedro Rocha, que é um dos nossos jovens talentos aí da base, volante da nossa base, garoto que tinha um contrato até julho de 2022, renovou o contrato e agora ele vai ficar no Fluminense aí, ao que tudo indica, se não rolar nenhuma proposta que seja interessante para ambos os lados, até o fim do ano de 2024 com a gente. É mais um garoto que a nossa diretoria tem renovado o contrato para evitar perder de graça, como foi o caso de Marcos Paulo. E já aproveitando esse gancho, vou comentar sobre esse jogador. Bom, galera, não é novidade para ninguém que o Marcos Paulo e seu staff arrastaram todas as negociações para uma possível renovação de contrato com o Fluminense, né, na última temporada. Né, o Mário tentou no meio do ano, não conseguiu, eles adiaram. Davam uma série de desculpas para adiar no meio do ano, não conseguiu, eles adiaram. Davam uma série de desculpas para adiar as reuniões visando a renovação de contrato, né? Até que chegou
em dezembro, praticamente em janeiro, eles informaram que estavam negociando com o Atlético de Madrid. E ali, negociando em dezembro, a gente sabia que em janeiro ele podia assinar um pré-contrato para sair de graça, né, sem dar nenhum tipo de retorno financeiro ao Fluminense. Coisa que o Mário Bittencourt acreditou que ele fosse fazer, né? Caiu na lorota de um jogador jovem e de seus empresários. Enfim, são águas passadas. Marcos Paulo não será aproveitado mais nesse Carioca, nem com o elenco Sub-23. Vai ficar treinando com o Sub-23, mas ao que tudo indica, não jogará mais, não vestirá mais a nossa camisa tricolor. E aí o Fluminense tem que buscar reforços. É mais um que sai, assim como foi o Wellington Silva. O Fluminense tem que buscar pelo menos 2 pontas ou segundos atacantes ali, né? A gente já sabe que o Fluminense está atrás do William Bigode, né? E a gente acha que o Fluminense tem que ter um plano B para o William Bigode e aí mais um jogador para vir também, para poder suprir essa ausência no elenco tricolor. Bom, vamos falar um pouco aí sobre o interesse do Fluminense no zagueiro David Duarte do Goiás. O Fluminense já sinalizou que não pode comprar os direitos econômicos do jogador por não ter verba nesse momento e está tentando uma composição por troca de atletas que não estão sendo aproveitados pelo Fluminense, né? Os nomes que o Fluminense enviou para o Goiás foram dos volantes Caio Vinícius, Nascimento, do zagueiro Reginaldo, que já atuou pelo Fluminense antes, mas vive emprestado em outros clubes, e do lateral esquerdo Raí. Teve ainda um 5º nome que não foi revelado. A gente recebeu a notícia de que o Goiás gostou do nome do zagueiro Reginaldo e também pediu o lateral direito Igor Julião. É uma boa oportunidade do Fluminense até aliviar um pouco a folha salarial, né? O Igor Julião talvez não ganhe um salário tão alto, mas é um jogador que não vem sendo utilizado, foi utilizado agora. A gente sabe em quais circunstâncias isso aconteceu, né? O time principal não se apresentou, Samuel Xavier com Covid, e aí ele jogou, mas é um jogador bem limitado, que já está há anos no Fluminense e não tem condições de entregar muito mais do que a gente já viu dele. Então acho que é uma boa oportunidade do Fluminense conseguir a negociação por meio dessa troca. E antes de fechar, eu gostaria de lembrar você, tricolor, que quer se manter informado com as notícias do nosso Flusão, baixe agora o aplicativo da Web Rádio Fluminense, seja na Play Store ou na Apple Store. É só digitar lá no campo de busca Web Rádio Fluminense e baixar. Falou? No mais, uma ótima sexta-feira e um abençoado fim de semana para cada um de nós. Abraço!